Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que sim, ó, apoio bolsonarista, as coisas não vai muito bem não. Tem primo de Carluxo foragido na Argentina. Oxi, tem irmão de Carluxo com as pernas tremendo nos Estados Unidos com medo de voltar. E tudo isso é pavor de Xandão, que Xandão tira a brava de 1000 graus, o bagulho é doido. O processo é lento, mas o juiz é Xandão. Oxi, é sem pano. Eu vou trazer aqui agora depoimento referente ao bolsonarista, tá ligado? Não seria Chavante e tal, e pá, que foi um dos motivos que levaram os bolsonaristas a querer invadir a PF e tal, tá ligado não? Aquele bagulho doido, aquele caos todinho, fogo em ônibus e por aí pá, pronto. O bicho tá preso, o bicho foi preso lá na Argentina. Tem aqui o interrogatório dele referente à acusação. Tem também a audiência de custódia dele referente à prisão e tal. Até então tá guardadinho, sem provocar perigo à sociedade brasileira, graças a Xandão. Por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta também qualquer coisa para ajudar o engajamento. Na dúvida do que comentar, aquele bom e velho sem anistia para golpista que você está ligado, né? Golpista bom. É golpista preso, velho. E sem mais delongas, vou trazer aqui logo o interrogatório dele e na sequência a audiência de custódia. E podemos então ouvir, interrogar, no caso, o senhor José Acácio Sererê Chavante. Excelência, eu posso juntar uma manifestação da esposa por escrito, ou áudio ou vídeo, nos autos da esposa, já que ela está como informante? Eu não entendi, desculpe, doutor. Eu posso manifestar para a juntada posterior do áudio ou vídeo da esposa dele? Não, perfeito. Convive com ele há muitos anos, sabe do sacrifício, porque conhece ele mais ele do que a gente. Tá? Ao final, eu faço constar que houve a desistência, a homologação, e que o senhor protesta pela juntada oportuna dos depoimentos, das declarações, no vídeo, enfim, de quem o senhor entender, ou do Aparecido, ou da Sueli, ou de ambos. Perfeito. Só da Sueli tá bom. Tá ótimo, perfeito. Obrigado. Podemos passar ao interrogatório? Sim. Então, muito bem. Vamos lá. Estava aqui que eu tenho uma audiência, vai atrasar um pouquinho, estava informando que vamos ter um pequeno atraso, sem problemas. Bom, senhor José Acácio Sererê Chavante, boa tarde, vai bem? Boa tarde, doutor. Tudo em ordem? Boa tarde, Vossa Excelência. Muito bem. Eu vou fazer umas perguntas, primeiro as de praxe, posteriormente aquelas que eu entender cabíveis. Fique à vontade e responda as perguntas que o senhor quiser, esteja absolutamente à vontade, correto? Sim, senhor. Nome completo do senhor? José Acácio Sererê Chavante. Seus pais, os nomes? A data de nascimento do senhor? Dia 1º de maio de 1980. Seu estado civil? Casado. Sua profissão? Pastor, missionário evangélico. E também trabalhava com microempreendedor de mototáxi na hora do intervalo da obra missionária. Onde o senhor reside? O seu endereço? É isso. É essa a resposta. Tá. Perfeito. O senhor já foi processado anteriormente? Tem antecedentes criminais ou não? Não vou responder isso, não.
Oxi, tá pensando que esconde as informações, ó. Esconde não, né? Porque será a timidez dele? Na hora de ficar ameaçando o juiz e pá do STF, querendo xingar Xandão e pá, aí não tem timidez nenhuma, né? Tá certo. Perfeitamente. O seu RG, de que estado da federação que é, por favor? Mato Grosso. O senhor tem algum outro RG de algum outro estado da federação? Não. Não, eu só tinha essa dúvida em relação à resposta anterior, eu quis fazer apenas o link. O senhor sempre residiu no estado do Mato Grosso ou não? Ou em algum outro estado da federação? Sempre morei em Mato Grosso. Do Mato Grosso. Sempre nessa cidade? No ano 2011, eu fui fazer uma obra missionária 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses em cidade Alagoas, Nordeste, para evangelizar os nossos irmãos nordestinos, alagoanos, em cidade Canoas. Alagoa da Canoa. Em que estado da federação? Alagoas. Alagoas, cidade, estado Alagoas, cidade Lagoa da Canoa. O senhor tem filhos? Tem. Quantos? 6. Deixa eu lembrar. 6. Serenuri, Penomri, Carlos do Rio, o Heré, Pepice e o Cererezinho, caçula. O mais velho tem quantos anos e o mais novo? Mais velho, ele tem 24 anos. E o mais novo? Não, mais velho. O mais novo, pequenininho, ele tem 3 anos. Perfeito. O senhor tem algum vício, alguma dependência? Não. Sobre os fatos mencionados na denúncia, normalmente eu deixo quem está sendo acusado falar, mas em função da multiplicidade deles, inicialmente eu vou tentar focar um a um. Talvez fique mais fácil, não é verdade? Pelo menos para mim haverá de ficar. Senhor José Acácio, um episódio no dia 30 de novembro de 2022, segundo a denúncia, uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. Não sei, tem um barulho em algum... Voltou. Bom, o que o senhor poderia me dizer em relação, sucintamente, veja, de uma forma sucinta em um primeiro momento, sobre essa manifestação no dia 30 de novembro de 2022, em frente ao Congresso Nacional? Não entendi. Segundo a denúncia, no dia 30 de novembro de 2022, o senhor e outros indígenas estavam em uma manifestação à frente do Congresso Nacional, onde foi proferido um determinado discurso. O que o senhor poderia dizer sobre esses fatos? Bom, de uma forma sucinta. Eu vou resumir rapidinho. Tá? Isso. Nessa minha presença na manifestação, eu vou falar de mim. Eu estava manifestando. Não convidei os outros. Os outros estavam lá, mas eu estava manifestando. De acordo com a Constituição, título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, artigo 5º, e no inciso 4º,
é livre a manifestação do pensamento. É livre. De acordo com essa, eu me manifestei, eu manifestei a minha fala, a minha expressão para o povo brasileiro, para a autoridade, agente pública deste país, pedindo a transparência das eleições de 2022, a qual me trouxe para pedir isso, porque teve a imprensa nacional brasileira que teve publicação da imprensa nacional brasileira, quando eu desconfiei da seguinte forma, Vossa Excelência. Quando o presidente, hoje, presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado pelos 20 juízes, da primeira, segunda instância até a terceira instância, houve a condenação, e ele mesmo criou também a lei de ficha limpa. Nem ficha limpa não impediu que ele não fosse registrar candidatura. Eu duvidei por causa disso, que esse me deu motivo de duvidar a eleição. Ainda José Dirceu também falou, a eleição no Brasil não se ganha, a eleição no Brasil... ele fala desse seja, nós vamos tomar o poder no Brasil. Aí vem depois vários indícios que publicaram para mim, que eu assisti a imprensa, a Record, Jornal Nacional, a da Globo, tudo, e trouxe a mim, como cidadão brasileiro, e como eu tenho o direito de me expressar, de falar do meu próprio pensamento, por isso eu estava presente na manifestação. Tão bonzinho essa cocadinha de sal. Vou trazer aqui os trechinhos das ideias que ele deu lá. Só um trechinho. O vídeo parece que é bagulho de 5, 7 minutos, 10 minutos, alguma coisa assim. Vou trazer mais ou menos 1 minuto, só para dar uma relembrada. Bandido Alexandre de Moraes e a equipe da campanha do Lula PT. Lula não foi eleito. Lula, junto com a sua equipe da campanha eleitoral dessa presidencial, roubaram nossos votos. Cadê o voto do povo chavante? Nós não podemos admitir que o Lula sobe na rampa, que ele ocupa o cargo maior deste país. O bandido não pode ocupar o cargo da presidência. O lugar do bandido é na cadeia. Cadê os generais? Cadê o ministro da Defesa que juraram para defender o povo brasileiro, para defender a pátria querida, amada Brasil? Vê só, esse delinquente aí acha que fala no nome do povo brasileiro e não sei o que vale a verdade dele. A gente para, meu irmão. Tem que estar guardado mesmo, se acha demais, tá ligado? Não, muito periculoso. Nessa oportunidade, senhor José Acácio, o senhor chegou a proferir a seguinte frase, aspas: se os senhores generais não executarem o seu juramento, pode me matar, mas eu tiro o vagabundo Alexandre de Moraes na marra, arranco ele pelo pescoço, ou pode me mandar prender agora? Fecha aspas. O senhor disse essa frase ou não? Não vou falar sobre essa questão. Shimon vai estar em choque, é? Quer falar não? Eu trago aqui, nós vemos, velho. Tem problema nenhum. Possibilidade. Se as Forças Armadas, os generais,
Senhores generais, se os senhores não executar o seu juramento, pode me matar, mas eu tiro o vagabundo Alexandre de Moraes na marra, arranco ele do pescoço, ou pode me mandar prender agora. Não vou te matar, não vou fazer violência, não vou derramar o sangue. Eu te tiro no teu pescoço, no seu braço e te põe lá fora. Olha aí os artigos 5º do cara, qual que é os planos dele? Aí depois quer vir de mumumu, meu irmão. Oxe, que nada, rapaz. Simplesmente eu estava pedindo a eleição transparência. Eleição transparente. Vamos para o dia 2 de dezembro de 2022, quando, segundo a denúncia, um grupo de indígenas invadiu uma área de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília. O senhor estava presente nesse dia? Sim, senhor. O índios estavam lá, nós aparecemos lá, não somente os índios, não indígenas estavam lá presentes, também os brancos. E os índios, todos nós estávamos só dançando da nossa cultura e manifestamos o nosso pensar e manifestamos o nosso cântico e a nossa dança, a qual ali foi publicado. O senhor se recorda se nessa ocasião o senhor e os demais que estavam lá disseram, aspas, se precisar a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa? Eu me recordo que muitos povos brasileiros estavam cantando essa frase. Muito povo brasileiro. O senhor se recorda se o senhor e os demais que estavam na sua companhia, enfim, invadiram o local de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília? Nós não invadimos, Vossa Excelência, porque estava aberto, todo mundo estava entrando, todo mundo estava andando, nós entramos, nós andamos também. Todo mundo estava transitando, ida e vinda para lá, e nós entramos e nós começamos a dançar, manifestar nossa cultura. É engraçado, né? Bolsonarista tem acesso liberado pra tudo que é canto, basta estar aberto que eles podem entrar, né? Essa galera é muita cara de pau, meu irmão, na real. Ainda fica prestando depoimento aí com o bagulho da bandeira no ombro, só pra envergonhar mais ainda, envergonhar tudo. No dia 3 de dezembro de 2022, o senhor se lembra de ter participado no Parque Shopping em Brasília, de alguma outra manifestação? Não. Tem várias manifestações que nós fizemos, que a população fizeram, muitas pessoas estavam lá, mas cada lugar que a gente foi, não lembro não, mas tem várias manifestações que foram realizadas. Portando algum megafone, o senhor chegou a dizer, Lula ladrão, seu lugar é na prisão? Todo mundo estava gritando sobre isso. Não, moço, ele tá perguntando de você, não tá perguntando de todo mundo, não. Você não é todo mundo? Oxi, quem disse pra tu que tu é todo mundo? Quem disse que tu fala por todo mundo, meu irmão? Aí não é fogo. Se tu tiver todo mundo pulando da ponta, tu vai pular também? Não vai, né? Eu criticava simplesmente para que venha a ter a eleição pura e transparência. Não gritei dessa maneira. O senhor se recorda se, além do senhor, alguma outra pessoa portava algum megafone nessas manifestações? Várias pessoas, tem várias pessoas, não lembro as quantidades, mas se eu lembrasse falaria, mas não lembro não. No dia 4 de dezembro de 2022, segundo a denúncia,
o senhor coordenou uma outra manifestação de indígenas na esplanada dos ministérios, também com megafone, e lá pelas tantas conclamou, aspas, né, mais uma vez, entre aspas, o senhor Paulo Sérgio Nogueira, o ministro da Defesa, tem que prender aquele que fez crime lesa pátria aqui no Brasil, a maior democracia, reticências, é o povo que ama o Brasil. O senhor se recorda de ter dito isso que eu acabei de ler? Vossa Excelência, eu estava pedindo sempre a eleição transparência. Não, o bagulho tá gravado, tem vídeo, tem tudo mais. O bagulho tá juntado no processo e pá. E o cara quer negar, tá ligado? É muita cara de pau esses bolsonaristas, meu irmão. Eles têm escrúpulo nem limite não, pô. O motivo que me levou é essa. Eu venho vendo o crime praticado em nosso país pelos agentes públicos. E eles estão aí soltos. Então, eu duvidei. E essa parte, e por isso eu estava sempre pedindo a eleição transparência. No dia 5 de dezembro, antes, em frente ao Ministério da Justiça, posteriormente, em frente ao Hotel Meliá, Brasil 21, mas pela ordem. O senhor disse, aspas, já que rasgaram a Constituição, nós vamos rasgar mais ainda para o bem do nosso Brasil, pátria amada, querida, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, enfim. Só porque nós estamos, muita gente comigo, sim, que a autoridade policial se sente ameaçada. O senhor se lembra de ter dito isso, especificamente em frente ao Ministério da Justiça, e depois em frente ao Hotel Meliá, na mesma data, aspas, Lula, referindo-se a ele, não subirá a rampa, fecha aspas. Não lembro, não. Mas se lembra de ter participado dessas manifestações nesses locais? Eu lembro que eu estava presente nessa manifestação, em todas as manifestações que o povo brasileiro fizeram, eu estava presente. Nessas manifestações, eram só indígenas ou pessoas que não faziam parte também dos povos indígenas? Nessa manifestação estavam os goianos, paulistanos, indígenas, estava os brasileiros, todo o povo do estado, todo o povo brasileiro em cada estado brasileiro estavam lá. Inclusive, eu estava lá também. Em todas elas, o senhor fez uso do megafone? Em algumas manifestações, né, não usei megafone. Em algumas manifestações usei, porque eu falava muito alto e a minha voz desaparecia, sumia. Aí quem estava lá segurando, né? Tinha muita gente, eu pegava e tomava da pessoa, eu não sei quem é, mas eu tomava para poder falar. E devolvia também. Eu ia perguntar de quem era o megafone. Pois é. É isso, eu pegava e entregava e não lembrava de quem que eu peguei. O senhor viajou a Brasília sozinho? Eu fui, né? Levei a minha esposa, os meus filhos, nós estivemos lá. Nós viajamos normal. Onde o senhor se hospedou em Brasília? Nós fizemos uma barraca, eu comprei uma barraca pequenininha,
E aí me instalei lá. Quanto tempo o senhor ficou em Brasília, na barraca, assim, diretamente? Eu fiquei, acho que 15, mais ou menos, 15 a 20 dias, não lembro muito bem a data, não. Mais ou menos... Esses 15 ou 20 dias, o senhor ficou em Brasília para os fins das manifestações, como o senhor disse, é isso? Isso. Esses 15, 20 dias que o senhor lá esteve, prejudicaram o seu trabalho, o seu rendimento? Como pastor, tá? Eu ficava muito... Eu senti ser prejudicado de fazer culto, a programação escala da igreja. Tá? Mas e aproveitava também por isso, né, evangelizando também alguns nossos irmãos pastores evangélicos no QG. Até os católicos estavam lá também, nós aproveitamos nós se unir também fazer o trabalho religioso. E o senhor almoçava, jantava, tomava o café da manhã no QG ou em algum outro lugar? No QG do Exército? Não, tinha lá a comida, tem várias barracas, né? Eu comia na barraca das outras pessoas, depois ia na outra, e assim, né? A gente fazia... Para ficar claro, a sua barraca foi montada no QG do Exército? Eu mutei. O senhor poderia declinar o nome de mais alguém que eventualmente estava com o senhor, além da sua esposa e de filhos seus, ou o senhor não se recorda? Tinha muita gente, muitas pessoas entre a cidade, dos outros estados. E de que forma o senhor se dirigiu da sua residência até Brasília? De ônibus. Mas é de linha normal? Eu comprei a passagem. Linha normal, que faz a sua cidade... Linha normal. Qual a empresa? A empresa... Deixa eu lembrar. O nome. A empresa é Viação, acho que Viação Chavante. Chavante. Ela liga o seu município, que é onde o senhor mora? Ela isso, ela vai mudando o percurso. Sim, ela pega da cidade, perto da nossa cidade, onde que uma terra indígena Parabucura, mais ou menos de lá 50 quilômetros, a cidade, pega nessa cidade, aí vai para várias cidades. Até chegar em Brasília, não é? Isso, para chegar lá em Brasília. É isso mesmo. Tudo bem. O senhor se lembra mais ou menos a época que o senhor viajou, junto com a sua esposa e com seus filhos? Os dias? E sempre à noite. Não, a época, os dias. Dia 10, dia 12 do mês, tal. Não lembro, não. Não lembro, não. O senhor se recorda se... faz tempo que eu não viajo de ônibus, por isso eu faço essa pergunta. Quando eu viajava, nós tínhamos que fazer isso, mas atualmente eu não sei daí a pergunta. De ter preenchido a passagem, enfim, com o número da sua cédula de identidade, alguma coisa nesse sentido ou não? Não lembro, não lembro. Perfeito. Todos os seus 6 filhos acompanharam o senhor? Sim, senhor. Mesmo o menor, o caçula? Não. A minha filha, a Penumbra, não. E o bem pequenininho também não, só os 3. 4 maiores. Isso. Não, 4 maiores. O mais velho que for, ele tem que trabalhar, e a outra mais velha, ela tem que estudar, tá? Só os outros. Perfeito.
De uma forma ou de outra, e vai ser, por enquanto, a minha última pergunta, creio que eu não vou mais pedir depois esclarecimentos ao senhor, mas, enfim, o senhor se lembra de uma forma ou de outra de ter dito alguma palavra que, em bom português, o senhor vai me entender, jogasse as Forças Armadas contra alguma instituição, contra algum poder da República, seja o judiciário, seja o executivo, seja o legislativo? E essas questões aí distorceram o que eu falava, tá? Quem que distorceu, meu irmão? Teus compassos aí tu, né? Só assim foi, porque o bagulho tava muito claro e explícito, meu velho, que você tava pedindo para as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e pá, pegar Xandão, pegar Barroso, impedir que Lula subisse bagulho, subisse rampa, isso e aquilo outro. Que primeiro teu objetivo é que eles fossem, eles não fossem, aí ia tu, né? É o brabo. Mas não exatamente isso. O que eu queria sempre? A transparência das eleições. Perfeito. E sempre falava que eu ficava revoltado por ter o Lula criado uma lei de ficha limpa, e nem ficha limpa não impediu que ele não fosse registrar a candidatura dele. Que milagre é esse? Então, por isso, eu estava sempre pedindo esse ponto. Que milagre que o Lula teve, né? Os outros candidatos, principalmente do meu estado, Mato Grosso, o candidato que teve uma ficha suja não registrou candidatura, porque teve condenação da primeira, segunda instância. E esse abençoado Lula tem condenação de primeira, segunda, terceira instância, e ele passou na candidatura. Aí eu queria saber o milagre que ele conseguiu. Zé Cássio, isso já foi dito no começo do seu interrogatório, agora o senhor está apenas reprisando uma determinada passagem. Eu entendi, foi gravado. De minha parte, eu dou por encerrado, volto a dizer, de minha parte, seu interrogatório, e passo a palavra ao doutor André Alisson pela Procuradoria-Geral da República. Desde já, muito obrigado, agradecido pela sua atenção. Obrigado, Excelência. Boa noite, senhor José Cássio. Boa noite, Vossa Excelência, doutor. Tudo bem? O senhor ficou esse período aí, esses 15 dias, e o senhor falou que se alimentava lá. O senhor sabe quem pagava essa alimentação lá no QG? As comidas já estavam feitas de manhã, almoço e a janta. Mas o senhor sabe como é que chegava essa comida lá? Várias barracas tinha essa comida, que as pessoas chegavam lá e entravam na fila. Sim. Ninguém comprava. Quem fornecia essa comida? Era o Estado, era o presidente, era o Exército? Quem que era? O senhor sabe? Não sei. Não sei. Eu queria saber isso aí também, para ver se ele fornecia também para a comunidade indígena do CG, porque está passando fome. Pois é. O senhor chegou quando o senhor foi para o QG, o senhor chegou a pedir dinheiro para alguém, de alguma forma? O senhor arrecadou dinheiro, arrecadou verba para ir para as manifestações? Não, eu não pedi dinheiro, não. O senhor recebeu dinheiro de alguém? De alguém também, chama-se oferta. Dízimo, ofertasse para mim por eu ser sacerdote de Deus, para pudesse, mas eu vivia só com o meu, a gente fala sustento do pastor. Eu só vivia com isso. Meu velho, eu lembro que rolou as notícias aí que tinha arrecadado um bagulho de acho que quase 100 mil conto. Essa galera é muito mercenária também. Se a gente pensa que é só por ingenuidade, falta de inteligência, essas fitas, mas não, meu velho, os caras têm o ignorante do dinheiro também, tá ligado, né? Não, o senhor recebia dízimo para ir para a manifestação, é isso? Não. Eu naturalmente, desde 2012, né,
a partir do momento que eu fui consagrado a pastor, e já tem esse sustento. Ah, tá certo. O senhor falou que ficou hospedado lá no QG, né? Ou acampado lá. Por que o Sim, senhor. QG? Por que o QG? O que o senhor queria com o exército ali? Tinha muita gente já estava lá. Como já estava lá, muitas pessoas fazendo essa manifestação, e essa manifestação foi lindo, maravilhoso, cívico, pacífico, foi muito bom. Aí eu estava lá também no meio. Mas por que o exército? Não a polícia civil, não o acampamento em frente à polícia, não o acampamento em frente ao Congresso? O senhor sabe por que escolheu o exército? Nós, no meu entendimento, honrar as Forças Armadas, honrar, que ele poderia solucionar, tá? Que o pessoal do Lava Jato, o nosso país, a autoridade estava tendo o nosso país cheia de criminosos em nosso país, ninguém resolve. Muitas pessoas que eu gostaria que o Exército tivesse, falasse para nós, explicasse a situação, porque ninguém explica. Que a gente pede uma explicação, ninguém explica. Ninguém informa, ninguém esclarece. Então, nós estávamos ali a fazer essa manifestação. Para que o exército resolvesse? Gostaria que o Exército realmente solucionasse, resolvesse, explicasse. Porque toda vez que eu vou falar de mim, tá? Os outros eu não sei, mas eu queria que tivesse uma autoridade, já que a autoridade político e judiciárias não resolve essa situação, eu gostaria que esse pudesse resolver o problema que está acontecendo em nosso país. Mas nem eles não resolveram. Entendi. Eu estou satisfeito, Excelência, sem mais perguntas. Doutores Giovanni Veras Pessoa, Cecília Costa de Queiroz, à vontade. Doutor Giovanni, desculpe, sem som. Desculpa, Excelência, desculpa. Pois não. Serê, você foi motivado aí para essa manifestação no QG, onde ficou alguns dias, de 15 a 20 dias lá, em razão da falta de transparência ou teve mais outras motivações por ser um líder indígena? Pois bem, os nossos irmãos indígenas me procuraram, tá? Tem vários, os liderados, nossos irmãos indígenas, não conseguiram ver o destino do voto dele. E teve mais ou menos 3 horas da tarde, entre 3 a 4 horas da tarde, a energia na aldeia, na tribo, desligaram e não houve uma conclusão dos votos nas aldeias. E tem várias questões que eu falei, várias dúvidas que eu queria tirar do problema do caos em nosso país, em relação que não teve a transparência das eleições, não teve. É isso que eu queria, é isso que eu quero saber. Por quê? E umas outras questões, doutor Giovanni, posso falar? Pode, ficar à vontade, senhor. Nós, indígenas, nós duvidamos a autoridade do nosso país. Por quê? O
José Dirceu, ele falou, nós vamos tomar o poder de novo no nosso país. O Luiz Roberto Barroso, o ex-ministro do STF, no dia que ia aprovar a voto impresso, ele saiu do gabinete do STF, se tornou um judiciário político, foi lá articular contra a aprovação do voto impresso. E também as Forças Armadas, depois das eleições, emitiu uma nota, o Exército emitiu uma nota que disse que a votação, a urna eletrônica não é seguro, é fácil hackeável, não garante a votação, a urna eletrônica não garante. Isso saiu, essa nota, depois das eleições. E esses vários problemas que trouxe. Mas outra questão que eu já falei, que o Lula não poderia se candidatar, mas ele garantira a vitória dele, registrar a candidatura dele. E esse é um dos motivos também. Nós pedimos, seria eu pedir que venha a ter no nosso país a transparência, e está na Constituição o meu direito de expressar do meu pensamento, é um direitos fundamentais nosso. Então, simplesmente para ter o futuro melhor em nosso país, para o meu filho, para o meu neto, eu cobrei das autoridades. Outra pergunta, Serê, só para a gente cortar. Em algum momento, você, quando afirmava que ia arrancar pelo pescoço, no início, você falava isso com forma de realizar ou era apenas em plano de ideias? Eu, na verdade, Boa, advogado. Gostei. Porque as pessoas, doutor Giovanni, quando eu falo, como eu falo assim, duro e forte, as pessoas já se assustam. Mas é uma coisa natural do líder, dentro da nossa linhagem, da liderança indígena, e sempre a gente faz uma expressão forte. E não quer dizer que eu sou o mal. Eu posso pegar, abraçar as pessoas no pescoço, eu posso estar abraçando as pessoas nos braços, mas em nenhum momento eu não disse que eu vou matar, eu vou fazer mal para os outros. Eu nunca desejei a morte, nenhuma das autoridades. Ah, meu irmão, a gente pensando que esse bicho tava com bagulho de violência pra cima de Xandão, mas não é chamego, tá ligado não? Ele tava afim de dar uns abraços, uns apertos e pá em Xandão, mas era bagulho de romantismo, entendi, pô, tá certo. Nenhuma. Então eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Outra pergunta. Pode. Outra pergunta. Os seus liderados, você é um líder, um cacique dentro da sua aldeia Chavante, a tribo Chavante.
Eles cobraram de você alguma posição nesse sentido, de buscar transparência nas eleições, já que houve esse incidente dentro da aldeia, quando faltou energia? Os nossos irmãos, até da etnia Caiapó e da etnia o Guajajara, e procuraram por não ter a eleição transparência, por não ter a eleição transparência. Não somente isso, doutor Giovanni. Por exemplo, nós sonhávamos, nós indígenas, nós queremos trabalhar, nós queremos desenvolver, nós queremos produzir dentro das terras indígenas. O governo anterior apresentou um projeto que nós poderíamos trabalhar. E nós sabemos que o governo petista sempre deixa o índio pobre na terra indígena, morrendo de fome, como hoje está acontecendo. Então, nós queríamos cobrar das autoridades sobre essa questão, porque é uma bagunça no nosso país estava acontecendo e prejudicando o nosso povo indígena. E nosso povo indígena é abandonado. O nosso povo indígena não tem nenhuma qualidade de melhor vida. Os índios estão morrendo das doenças. Não, doutor, é uma coisa séria. Uma coisa séria, doutor João. Por exemplo, até dentro das terras indígenas, algumas pessoas que já... doutor Giovanni, eu era petista, eu apoiava a Dilma quando eu completei 20 anos, né? Eu furei depois de 20 anos, 19 anos, furação de orelha, e aí depois de um ano a gente começa a agir como adulto, depois furar dentro da nossa cultura. Aí eu comecei a participar nesse movimento conforme, através da Fundação Nacional do Índio, e eu comecei a defender, naquela época, o governo petista, o governo Lula, o governo Dilma. Eu defendia isso desde 2001, 2002, 2003, até quando a Dilma foi caçada, antes ela ser caçada, eu defendia ela, mesmo que ela estava errando, eu defendia para que ela finalizasse pelo menos. Então eu fazia isso. Só que a partir de lá, eu mudei a minha ideia para melhorar o nosso povo, porque não oferecia alguma coisa boa para o nosso povo. É essa que trouxe a nossa essa indignação. Desculpem. Vamos tentar ser... Desculpa eu interromper, mas nós estamos indo para um lado de, sabe, panfletário. O senhor tem liberdade, claro que o senhor José Acácio tem total liberdade, mas vamos tentar ser um pouco mais objetivos nas respostas, porque, do contrário, nós vamos estar aqui fazendo proselitismo político, hora de um lado, hora é do outro. Eu dou muita liberdade, eu acho que é importante que fale, até porque muitos falam e acabam, eu não estou dizendo que seja o caso, mas muita gente fala e se enforca com a própria fala. Não é isso, desembargador. Essa galera, vai se entrega mesmo, meu irmão, quando se coloca a falar. Não é o caso aqui, volto a dizer. É por isso que eu dou a liberdade. Mas é dentro de parâmetros. Porque, do contrário, nós vamos ficar aqui discutindo política e etc., e não vamos focar no que nos interessa. Tá? Assim como o senhor tem a liberdade de expressão, claro que tem, mas nós também temos uns parâmetros aqui para seguir. Eu peço que o senhor seja absolutamente objetivo nas respostas, para que o doutor Giovanni e a doutora Cecília possam continuar fazendo as perguntas e o senhor tenha tempo para respondê-las. Correto? Muito obrigado pela atenção. Doutor Giovanni, por gentileza. Excelência, eu estou satisfeito. Doutora, se você quiser fazer alguma pergunta, tá? Então, diante do encerramento das perguntas por parte da defesa dos doutores Giovanni Veras Pessoa e Cecília Costa de Queiroz, não havendo outras perguntas, eu me dou por satisfeito e encerro aqui
o interrogatório do senhor José Acácio Sererê Chavante. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, e tudo o mais será efetivamente desenvolvido pela sua defesa técnica. Muito obrigado. Siga em paz. Doutor, Vossa Excelência, posso falar uma coisa, um pouquinho? Com aquela síntese que lhe caracteriza, por favor. Por favor. Pois não. Posso falar? Pois não. Doutor, Pode Vossa falar. Excelência, que Deus possa restaurar o nosso país. Que Deus possa mudar o caráter de todas as autoridades que se corromperam pela maldade, que fizeram a maldade contra o povo. Te aperreia não, meu irmão. Oxi, esse bicho parece que não vê notícia, né? Bolsonaro já é réu, papai. E em breve condenado. Ele e o meliante principal do bagulho. Agora, na real, tem que pegar os políticos, meu velho. Senador e pá, tá ligado não? Os deputados. Tem uns tal de girão por aí, pra um lado e pro outro. Que merece, tá ligado? Os filhos também do capiroto lá, e pá, tá ligado? Não, do coisa ruim. Agora esse bicho aí quer dizer que é servo de Deus e servo de Bolsonaro. Não dá pra ser os dois, meu irmão. Ou um ou outro, tá ligado não? Enfim, né? Bora voltar aqui para as ideias do meliante. E que Deus abençoe cada um de todos nós, um líder que deseja o bem para a nossa geração. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe. Eu quero pedir compreensão e pedir perdão se pelas minhas palavras simples e verdadeiras magoei as pessoas. Que Deus me perdoe, que os senhores também me perdoem, mas que nós possamos erradicar a corrupção, a mentira, e que venha prevalecer a verdade para o futuro dos nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo, eu peço-lhe mais uma vez, reafirmando pedido de perdão. Uma boa tarde ao senhor, satisfação em conhecê-lo. Passe bem. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Boa tarde a todos. Ó, vem só, vem com os papos de pedir perdão, mas nem arrependido deve estar, tá ligado? Só bagulho de teatrinho. Enfim, aí quando foi no mês de julho, esse bicho pegou e ganhou pinote pra Argentina e pá, ficou por lá, ribado e tal. Quando foi em dezembro, meu irmão, dia 22 de dezembro, a polícia da Argentina viu ele no rolê de bike e pá, achou ele suspeito, pegou ele, parou, tava sem documento. Aí levou pra Polícia Federal da Fronteira. Chegando lá, a galera viu que Xandão tinha decretado a prisão dele, meu velho. Aí já guardou ele de lá, tá ligado não? Aí passou Natal, Ano Novo e Carnaval também. Guardadinho, meu velho, sem causar risco à sociedade e tal. E pelo que eu tava vendo aqui, tá até hoje guardado. A única alteração que teve no processo dele, que no começo ele estava sendo acusado apenas de incitação ao crime e rolou aditamento, e agora ele está sendo acusado por incitação ao crime e também associação criminosa. Porém, as penas é baixinho, tá ligado? Não, esse bagulho vai dar nem cadeia. Mas como ele é fugião e pai desrespeitoso com a justiça, é capaz de Xandão dar aqueles 2 anos e 5 meses e tal, e deixar ele no semiaberto. Mas até então ele tá em prisão preventiva, né? Por questão de segurança. O bagulho é doido, meu velho. Foi preso quase em simultâneo com aquele bicho lá, Daniel Silveira, das antigas. Enfim, vou pegar agora aqui a audiência de custódia dele, tá ligado? Pra nós dar uma sacada. Procurador-Geral da República, e cumprimento o senhor José Acácio Sererê Chavante. Então, meu nome é Rafael Henrique, sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e conduzirei a audiência de hoje, a audiência de custódia na ação penal 2338. Senhor José Acácio, a audiência de custódia é uma audiência que serve para
registrar informações pessoais do senhor e verificar a legalidade no cumprimento do mandado de prisão que foi expedido por Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes. Qualquer pedido que fuja ao escopo da delegação até mesmo que me é concedida, que é única e exclusivamente para que eu realize a audiência de custódia, eu peço que seja feita nos próprios autos. Tá? Então, as perguntas que eu faço para o senhor são perguntas relativas à qualificação e algumas perguntas relativas ao cumprimento do mandado em si. Tudo bem? O senhor me escuta? Podemos começar? Sim, senhor. Sim. Então, o nome completo do senhor? José Acácio Sererê Chavante. Tá. Data de nascimento do senhor? Dia 1º de maio de 1980. Estou com 44 anos. Naturalidade do senhor, a cidade em que o senhor nasceu? Fui registrado na cidade de Poxorel, Mato Grosso. Mato Grosso, tá. O grau de instrução do senhor estudou até que série? Ensino médio. Ensino médio completo? Completo. Tá. A profissão do senhor? Eu sou pastor, missionário evangélico, e tenho um curso de 3 anos de teologia, com certificado. O senhor fala o nosso vernáculo, o senhor fala português, pelo que eu percebo. Fala e entende... E a língua G, que é a língua do povo chavante, é isso? G. Tá. Então, a etnia do senhor, nos termos da resolução 287 do CNJ, eu tenho que fazer as perguntas relativas à etnia. O senhor pertence à etnia chavante? Sim, senhor. É isso. E a terra onde o senhor mora ou o senhor viveu é a terra Parabuburê, é isso? Sim, senhor. Tá. Mas português o senhor fala, somente para confirmar. O senhor fala e entende português? Falo sim. Tá. O endereço do senhor, qual é o último endereço do senhor? O último endereço era que eu aluguei a casa. Então o senhor estava morando na Argentina. Sim. E o último endereço aqui no Brasil, qual seria? Excelência, me parece que está sem conexão aqui, tá? Eu escuto o senhor, doutor Giovanni. Agora o senhor está travado comigo aqui. O senhor me escuta? Um momento, senhor José Acácio. De fato é só no Dr. Giovanni, viu, Dr. Rafael? Aqui, para mim, tá estável. A conexão não tá boa, não sei se é aí ou se é aqui. O senhor quer tentar... Tem alguma coisa como fazer, Lucas? Ou é só no Zoom que dá para ativar e colocar de novo? Ou tem que ser o Dr. Giovanni mesmo? Vamos retirar ele aqui e ele ingressa novamente, tá ok? Sim. Vai dar o Dr. Giovanni ingressar novamente, tá? Eu me recordo que no Zoom dá para fazer isso, né? Retira e admite novamente ou espera a conexão voltar. 5 minutos depois... Tá me ouvindo, Excelência? Estou sim, doutor. Só não vejo a imagem do senhor. Agora sim. O meu notebook na rede não está conectado na rede, houve um problema na conexão, eu estou fazendo no celular. Tá? Sem problemas, doutor. Tá bom, obrigado. Então, podemos prosseguir. O senhor me escuta, tudo perfeito. Tá. Perfeito. Então, eu perguntava para o senhor José Acácio em relação ao endereço. O endereço no Brasil, o último endereço que o senhor teve aqui no Brasil? Na cidade de Aragaça, Goiás, rua Pax Brota,
bairro Bispo José Divino, número, acho que, não lembro bem não, acho que 240, não lembro bem não, Tá. mas essa aí é a minha casa. O senhor é casado, tem filhos? Eu sou casado com a minha esposa na forma tribal e também civil e na igreja. Eu tenho 6 filhos. 6 filhos. Qual a idade dos filhos? Algum menor de 18 anos? Tem. Sim. Tem menor Carlos do Rio, 14 anos, e menor o Heré, 13 anos, e tem Pepice, 8 anos, e tem o Hamilton, Senhor Irã, tem 4 anos. Então, são 6 filhos, 4 menores de 18 anos. Os outros 2 maiores de idade. Isso, os outros maiores de idade. Vê só quanto tem responsabilidade e ficava, tipo, ia fazer as delinquências dele e carregava os filhos, tá ligado, não? Oxi, era pra pena até ser aumentada por causa disso, mas Xandão não aumenta a pena, meu irmão, fico na mágoa. Porque, se não me falha a memória, aumenta até metade da pena se tiver envolvimento de criança. A galera lá que ficava nos acampamentos mesmo diz que sempre tinha criança e idoso. Era pra ser 1 ano, mais metade, 1 ano e meio, tá ligado? Pela associação criminosa. Isso aí, o jeito que eu interpreto, né? Mas Xandão, que tá no STF, ele se passa, sabe mais do que eu, né? E a PGR, eu acho que caberia também colocar o crime de corrupção de menor. Mas Gonê também manja mais do que eu, né? Eu só sou enxerido. O senhor possui alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu sou portador diabético e eu estou usando agora, né, o óculos, minha vista tá ruim, eu estou usando óculos normal e por enquanto tenho só essa minha doença. A doutora Nicole tinha descobrido, né, quando eu fiz exame geral, que eu pedi para o ministro autorizar para eu poder fazer exame, eu tenho um problema nos meus rins, danificado os meus rins da direita, e aí estou tomando o medicamento, né, para controlar. Em relação a diabetes, é diabetes tipo 1 ou tipo 2? Tipo 1. Tipo, o senhor é insulino dependente, então o senhor toma insulina? Eu tomo insulino de comprimido. Tá, remédio oral, via oral, tá. O senhor já respondeu algum outro processo criminal anteriormente? Já respondia. Pelo quê? E faz quanto tempo? No ano 2000 e... 2006, 2004. Na reportagem lá diz que é 2008, né? Acho que esse bagulho aí que ele tá falando deve ser de quando ele começou na vida do crime. E pelo quê? A acusação 2004, era... Tem 2006. E a acusação era do quê? Em 2004, tinha... Entre os índios teve uma briga dentro da FUNAI, e aí teve os índios, né, pegaram o equipamento da FUNAI, eu fui lá para ver, tá? E aí depois, né, fui lá depois para registrar essa briga entre os índios, e mesmo sendo me acusaram, colocaram em meu nome, como se fosse eu que estava, né, roubando, tipo furto. Mas eu fui lá para registrar que os índios estavam brigando entre eles dentro da FUNAI. Em relação à prisão do senhor por parte dos policiais federais brasileiros, houve algum problema? Graças a Deus, não. Graças a Deus, né?
Polícia Federal foi muito bom essa missão. O senhor já foi submetido a exame de corpo de delito? Ontem, hoje não. Também, ontem, no momento da prisão? Não. Já foi? Não? Não. Mas há algum... O senhor chegou a ficar lesionado por algum motivo? Não. Relação dos policiais? Não. Não, nenhum. O senhor conversou com o advogado do senhor, Dr. Giovanni, antes dessa audiência? Só isso Sim. Deixar consignado. Tá. Sim. Dr. Daniel, algum questionamento, algum requerimento? Bom dia, Excelência, mais uma vez, o doutor Giovanni. Só pedir, Excelência, para que, após o encerramento da audiência, que seja reforçado junto à unidade da Polícia Federal para a realização do exame de corpo de delito, embora o custodiado tenha relatado aqui que não houve qualquer tipo de problema, mas para fins de formalidades e cumprir os requisitos, né, previstos na legislação, seja realizado o exame, ok? Então, sem mais, pela regularidade da prisão. Obrigado. Dr. Giovanni? Excelência, o Sererê, ele omitiu alguma coisa aí, porque nós conversamos há pouco tempo atrás, ele me disse que foi preso dentro de Porto Iguaçu, por policiais da aduana. E houve uma discussão entre os policiais, um dizia que não tinha mandado de prisão contra ele, e o nome dele não estava como extradição. 2 disseram, mesmo assim, vamos levá-lo. Ele não foi preso pela Polícia Federal, ele foi preso pelos policiais da aduana da Argentina. Isso ele falou para mim, a não ser que tenha mudado de ideia. Porque ele me disse que foi preso lá em Puerto Iguaçu, na Argentina, no momento em que ele estava andando de bicicleta num parque lá, e aí esses 3 policiais abordaram ele. Ele disse que estava, inclusive, como refugiado pelo CONARE e estava aguardando sair o asilo político dele. E 2 não concordaram com esse outro policial. Então, houve discussão entre eles. 2 resolveram levar ele para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Atravessaram a fronteira e entregaram. Isso é o que ele me falou. Agora, ele falou que foi a Polícia Federal que prendeu ele, não estou entendendo. Senhor José Acácio, o senhor quer esclarecer? Isso. O senhor me perguntou sobre como fui preso. Aí, e esse polícia argentino, depois me levaram para a Polícia Federal da aduana, né, que faz uma barreira de fiscalização, e lá me entregaram. E aí, o Polícia Federal brasileira, né, me receberam. E mais eles falaram já que eu estou com cidadania argentina provisória, chama-se precária, que poderia me levar de volta para a Argentina, lá no Porto de Iguaçu. Mesmo assim, e o polícia argentina insistira me entregar aqui. E aí a Polícia Federal aqui depois me receberam lá, depois me trouxeram para cá. Eu fui bem tratado com eles, tá, pela Polícia Federal Brasileira, tá, só apenas eles me receberam que o Polícia Guarda Nacional da Argentina, que me entregaram, me passaram para a Polícia Federal Brasileira. Doutor Giovanni? Neste caso, a prisão é ilegal, porque os policiais não tinham pedido de extradição dele. Até porque não houve condenação dele ainda, ele está na fase de instrução essa ação penal dele. Então, esses policiais argentinos, ele não podia ter nunca feito isso, porque ele estava resguardado pelo CONARE, né? Então, foi um abuso praticado pelos policiais que insistiram, 2 deles insistiram em levar ele para Foz do Iguaçu para entregar à Polícia Federal. E a Polícia Federal verificou nos arquivos que não tinha nenhum pedido de extradição para ele. Apenas a prisão preventiva por descumprimento das cautelares. Então, essa prisão é uma prisão ilegal, Excelência. Nada a ver esses papos de prisão ilegal. Oxe, a Polícia Federal tem contato com o cara que tá foragido e que tem um mandato de prisão em aberto. Oxe, é dever legal dele prender o cara. Agora, se a polícia da Argentina agiu certo ou errado, tem que ir lá na Argentina pra reclamar, né? Não vai reclamar aqui no Brasil, faz nem sentido. Doutor Daniel, gostaria de se manifestar sobre esse ponto? Sim, Excelência, ainda, e aí eu não estou dizendo que de fato tenha ocorrido, mas o fato é que, em face do senhor José de Castro, existe uma de prisão,
esse efetivamente foi cumprido pela autoridade policial brasileira, né? E essa irregularidade que se tem ouvido se ocorreu no âmbito internacional, em jurisdição internacional, a ilegalidade do ato praticado foi lá. É um ato de detenção aí, ainda que tenha ocorrido alguma ilegalidade, e claro que isso vai ser apurado, viu, doutor Giovanni? Não estou dizendo que isso não possa ser objeto de análise, isso aí por parte do ministro, mas não vislumbro, pelo menos neste momento, para o ato do decreto preventivo do Brasil, ele não possa ser cumprido ou não tenha qualquer restrição para a sua execução e cumprimento. Tanto que ele está custodiado atualmente no Brasil. Então, essa é a manifestação da Procuradoria, Excelência. Doutor Giovanni, mais alguma pergunta? Algum outro requerimento? Excelência, desde o início, o ato está viciado, né? O ato viciado contamina todo o procedimento. O ato está viciado desde o nascedouro. Foi preso por policiais argentinos, um dizia que não era para levar preso, 2 diziam que sim. Olha aí, meu velho, foi até democrático, né, numa prisão dele. Se a maioria decidiu que tinha que levar, então tinha que levar, meu irmão. Oxe, sem pano, meu velho. Agora o Mumumu é livre, né? Se quiser choramingar, pode. E aí levaram ele com ele com documento de permanência. Ele tem um documento, inclusive, está aqui comigo nos autos, que eu estou juntando aos autos. É que ele estava dentro da regularidade do CONARE. E agora, daqui a 60 dias, ele ia fazer a renovação da permanência dele lá. Que a cada 60 dias tem que fazer a renovação. Ele estava dentro da legalidade. Então o ato começou viciado, o que contamina todo o procedimento. Nesse caso, em relação à detenção dele, que teria ocorrido em território internacional, e ele teria sido trazido para território brasileiro, eu não tenho jurisdição para analisar qualquer fato que ocorreu em território argentino, até mesmo porque eu desconheço a legislação argentina em relação a refúgio, como há tratados internacionais que tratam sobre refúgio, porém, o refúgio, a cada legislação nacional possui suas regras específicas. Nesse caso, ainda que haja, não estou dizendo que há, mas eventualmente, se houver alguma ilegalidade, como bem destacou o representante da Procuradoria-Geral da República, isso pode ser verificado por Sua Excelência posteriormente. Em relação à detenção, a partir do momento em que o custodiado foi entregue aos policiais federais brasileiros em região de fronteira, até como ele mesmo disse, na aduana, não houve qualquer irregularidade ou qualquer abuso por parte dos policiais, na medida em que havia um mandado de prisão preventiva devidamente registrado junto ao Banco Nacional dos Mandados de Prisão. Perfeito. Oxi, o que não podia era a polícia pegar o cara com mandato e deixar o cara solto. E muito menos deportar um brasileiro nato. Aí é que não pode mesmo. Logo, não vislumbro prima facie qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão e, por essa razão, homologo o ato de cumprimento do mandado de prisão, relegando a análise de qualquer outro pedido, inclusive essa questão relativa a eventual irregularidade na detenção em território argentino, a análise de Sua Excelência mediante pedido nos autos. Doutor Giovanni, essa é a decisão nessa audiência em si. Tá? Então, declaro encerrada a audiência de custódia do réu José Acácio Sererê Chavante, apenas observando para que se conste também, para fins da resolução CNJ 287 de 2019, o fato do custodiado ter se declarado indígena, de forma que a necessidade de se oficiar ao local da detenção para que seja observada essa resolução quando do encaminhamento para a unidade prisional. Assim como, bem observado pela Procuradoria-Geral da República, a necessidade da realização do exame de corpo de delito do custodiado. Tá? Nada mais. Excelência, com relação à transferência dele, sim, ele mora em Aragaça, no Goiás, onde então a família toda está lá. Né? Esse momento seria oportuno já levantar essa questão? Não, ele deu os papos que tava morando na Argentina. E já faz a cota, meu irmão. Agora tá preocupado em ficar perto da família. Oxi, essa galera é muita onda, pô. Eu peço que o senhor faça nos autos, que
acredito que ele vá para alguma unidade prisional no Paraná, e daí ele será, após, é possível que ele seja transferido para uma unidade prisional em Goiás ou no Distrito Federal, né? Seria os 2 caminhos possíveis. Tá. Tá? Então, acho que é melhor nos autos, fica mais, que assim fica mais, acho que a documentação fica mais robusta até, né? A fundamentação com a documentação. Tá bom. Tudo bem, doutor Giovanni? Então, Tudo bem, boa tarde para o senhor. Boa Nada, tarde. eu que agradeço a presença do senhor. Obrigadão. Deus abençoe a todos, tá? Pronto, e tá puxando cadeia de mané, tá ligado? Se ficasse de boinha no Brasil usando a tornozeleira e tal, e pá, obedecendo as regras, ia estar pela rua até agora, e quando fosse julgado, não ia dar nem prisão, ia dar bagulho de serviço comunitário e pá, pagamento de multa e cursinho sobre democracia. Porque a acusação pra ele é a seguinte, ó, artigo 286, incitar publicamente a prática de crime, pena detenção de 3 a 6 meses ou multa. Xandão, no geral, na maioria dos casos, coloca apenas o pagamento de multa, né? Agora teve uma galera aí que ficou fugindo e pá, esses negócios, aí Xandão colocou 5 meses, que eu acho que é o que vai acontecer com ele. Aí aqui, ó, parágrafo único, incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. E outro crime que é a associação criminosa, artigo 288, que é associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena de reclusão é de 1 até 3 anos. No geral, o Xandão aplica a pena de 1 ano e tal. Mas pra galera que fugiu e pá, essas coisas assim, que foram pouquíssimos casos, né? O Xandão foi mais incisivo e colocou 2 anos, que aí ficou 2 anos e 5 meses. Aí aqui consta aqui também, parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Pronto, ele mesmo disse que tinha levado os filhos e tal, eu acho que já era pra aumentar, tá ligado? Aí, se fosse eu pra fazer o cálculo, ia colocar o quê? Os 2 anos que Xandão coloca pelo desrespeito à justiça, aumentando mais a metade de 2, que é 1, 3, bateria no teto, ficaria 3 anos e ainda colocava os 6 meses do outro, queria nem ideia. Mas Xandão é benevolente, pô, ele faz essas coisas não. O Xandão é limpeza demais, pô, a galera reclama muito de barriga cheia, pô. Porque no final das contas, o que essa galera quer é impunidade. Aí isso aí já é demais, não terão, tá ligado? Agora o que me deixa magoado é ver isso, tá ligado? Que a acusação dele era referente a um crime só, a galera fez o aditamento e entrou outro. E tem outras galera que foi presa nos acampamentos lá dos Mané, que depois achou prova que a pessoa tava participando da Revolução dos Mané e não rolou esse negócio de aditamento para colocar as acusações de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Agora eu não sei se é porque não pode ou se é por vacilo, tá ligado? Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui. Por favor, se não for inscrito no canal, peço que se inscreva, verifica se o sino tá ativo, aperta no like se não apertou até agora, caso já tenha apertado, não aperta novamente, porque senão desmarca. E comentário é importantíssimo para o vídeo chegar mais longe. Na dúvida do que comentar, deixa um viva para Lula, para Xandão, para Operação Lava Jato, ou quem sabe até aqui para o canal Filosofia Marginal. Se puder também fortalecer no Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. Pode enviar qualquer valor, fico extremamente agradecido. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saída, que eu gosto assim, ó. Natal, ano novo na cadeia. Golpista bom, é golpista preso, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!